Eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Aleluia! Queridos, para que nós possamos entender os pensamentos mais profundos, nós precisamos buscar a sabedoria. Lá em Tiago nós aprendemos que aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor dará. A sabedoria é fruto do conhecimento, fruto daquilo que eu aprendo, coloco em prática. E as pessoas me veem com linguajar, com pensamentos, com visão diferente. Então veja, pensamentos mais profundos. Se você quer ser reconhecido como cristão, você precisa aprender a ler a palavra de Deus. Você precisa aprender a ler livros que te levem a amadurecer no conhecimento da palavra. Você precisa ler, desenvolver-se para tal. Posso dizer com muita propriedade que apenas um culto não é o suficiente para fazer você se desenvolver. Por isso nós desenvolvemos o nosso discipulado, nós queremos que as pessoas tenham mais tempo com Deus, nós queremos que as pessoas se aprofundem mais no conhecimento da palavra, porque aí entra o pensamento mais profundo. Aqueles que têm o pensamento superficial, nesse tempo de luta, nesse tempo de caos, meus queridos irmãos, vão viver abatidos. Então nós não podemos viver num conhecimento raso, não. Precisamos viver o conhecimento profundo. E o Senhor tem preparado isso para nós, um conhecimento profundo, pensamento profundo, para que venhamos entender o trabalhar de Deus, para que venhamos vencer as lutas que vêm até nós. E o verso 3 diz assim: eles nos ensinarão a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, juntos e honestos. Olha só, quanto mais você aprende da palavra de Deus, você vai ter pensamentos profundos e você vai viver de maneira íntegra, de maneira inteligente, para que você possa ser correto, justo e honesto. Quantas pessoas você já viu começar em uma empresa muito bem e o final dela na empresa não foi da melhor forma? Quantas pessoas você já viu começar na política de forma muito bem, mas o terminar não foi de boa forma? Quantas pessoas você já viu ir para a igreja, começar muito bem e o fim dela na igreja não foi da melhor forma? Por quê? Faltou profundidade no conhecimento, faltou profundidade em dar atenção àquilo que é de Deus. Será que as pessoas estão preocupadas em se aprofundar no conhecimento da palavra ou elas estão preocupadas a buscar os seus interesses? Isso é muito sério. A partir do momento que eu busco a sabedoria de Deus, a consequência é cumprir a promessa de Deus. Porque a palavra de Deus, ela me fortalece, a palavra de Deus, ela nos sustenta, a palavra de Deus, ela nos direciona. Mas a partir do momento que eu tenho um alvo que é meu, eu vou vivendo do jeito que eu quero, vou para a igreja para colher o que eu quero, vou para a igreja para ouvir o que eu quero. Veja bem, o que te leva a crescer não é o que você quer. O que te leva a crescer é o que Deus quer falar, o que Deus quer ministrar. E nós precisamos ser um povo sábio, precisamos ser um povo sensível, precisamos ser um povo que tem um conhecimento profundo. Senão nós vamos viver só no raso na vida, em toda a questão da vida. E ainda diz o versos 4, podem também tornar-se sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Uau, olha que não importa o grau de leitura que você tem, não importa o grau cultural, não importa o grau financeiro, não importa. Olha só, podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Por quê? Aquele que busca conhecimento do Senhor, ele vive o extraordinário, o sobrenatural. Eu lembro que a minha tia, hoje ela está enferma, mas eu lembro que a minha tia, quando eu era adolescente, a minha tia não sabia ler. Mas a minha tia orava a Bíblia, porque ela ia para a igreja, ela focava em ouvir a palavra, ela focava em viver a palavra. Pensa numa mulher de fé. Nos dias de hoje tem gente que sabe ler, tem gente que tem mais de uma faculdade, tem gente que poderia ler 10 livros por ano e não quer ler. São rasos relacionados às coisas de Deus. Nós precisamos nos aprofundar nos conhecimentos de Deus. Precisamos dar ouvido aos nossos pastores, aos nossos líderes, às pessoas que estão em nossa volta, que já estão na frente. Isso se chama o quê? Ter mentores.
mentores, pessoas que eu me espelho, pessoas que eu... Isso não é pecado se espelhar em alguém, não. Eu aprendi na vida o seguinte, a unção que você admira, você atrai. Quer dizer, a unção que você admira, você pode ter um dia. Não é idolatrar ninguém, não é isso não. É você admirar a forma que Deus usa o pastor, o líder. Isso é fantástico. Jesus é nosso modelo, sim, mas na terra nós temos pessoas que representam muito bem a Jesus. E nós precisamos sair de nós para viver a palavra. Esse sair de nós é o quê? Tirar todos os nossos achômetros e vivermos a palavra. Porque esse é o tempo, nessa pandemia, que tem muita gente que era esquecido, que era lá do último banco, que ninguém via, mas ela estava alicerçada na fé. E tem muitos irmãos também que estavam lá no primeiro banco, mas não estavam alicerçados na fé. Estava apenas querendo mostrar uma presença. E esse momento de pandemia vai matar, vai destruir, vai destronar essas pessoas que só queriam marcar presença. Mas aqueles irmãozinhos, né, que realmente estavam ali focados em Jesus, vão começar a brilhar, vão começar a trazer fé, vão começar a trazer esperança, porque nós precisamos depender de Deus. O verso 5, estes provérbios aumentarão a sabedoria dos sábios e orientam a instrução. Oh, meus irmãos, aprendamos a palavra do Senhor para chegarmos em novos degraus, para que venhamos chegar em novos patamares. Nós brasileiros muitas vezes não queremos chegar em novos patamares porque temos medo, mas entenda, o justo viverá pela fé. O que é fé? Acreditar no novo amanhã. E qual é o novo amanhã de Deus para você? Deus tem um novo amanhã para você, líder. Deus tem um novo amanhã para você, Gilmara. Deus tem um amanhã novo para você, Nancy. Deus tem um amanhã novo para você, Alessandro Silva. Deus tem um amanhã novo para você, Jane. Deus tem um amanhã novo para você, irmão que está me acompanhando aqui agora. Eu falei as pessoas que mais estão aqui na minha frente, os nomes. Deus tem um novo amanhã para nós. E nós precisamos ser usados, precisamos ser ousados para viver a fé. O que Deus tem para você amanhã? Aí entra, eu quero te destronar dos pensamentos pessoais. Não, porque amanhã eu vou viver, amanhã eu vou fazer, amanhã não, calma aí. Sai desse trono do reino pessoal. O que Deus tem amanhã para você? Eu tenho certeza que é bom, agradável, perfeito e vai te levar a um novo nível. É tempo, como a Gilmara colocou aqui, dos improváveis acontecer. Esse é o tempo. Porém, sem conhecimento nós não vamos chegar a lugar nenhum. Verso 7, fazendo com que entenda o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que estudiosos procuram explicar. Esse é o tempo que Deus vai confundir a medicina, Deus vai confundir os engenheiros, Deus vai confundir por quê? Aqueles que muitas vezes não eram nada vão começar a ter ideias fantásticas, aqueles que muitas vezes não eram técnico em alguma coisa vão começar a ter ideias empreendedoras, aqueles que muitas vezes estavam na igreja, não têm a teologia, mas tem um coração pulsando por Jesus, vão viver uma palavra, vão viver a direção, vão viver a obediência e Deus vai começar a fazer um reboliço porque é tempo de nós começarmos a viver o novo de Deus. A pandemia veio aí, não foi pela mão de Deus, mas Deus está trazendo essa situação para que o teu nome, o nome dele venha a ser glorificado na terra. Para de murmurar, para de reclamar, para de dar ouvidos para depressão e opressão. Dê ouvido para a palavra. Nós temos o compromisso de estarmos aqui todo dia, meio-dia, para quê? Para te trazer esperança. Por mais que nossos compromissos muitas vezes não dá para chegar meio-dia em ponto, a gente comunica, meio-dia e 30 começa, vai daqui, vai dali, Senhor, tem de misericórdia. Mas porque nós queremos ver um Brasil diferente, é preço, tem que pagar preço, irmãos. É corrido, é complicado, mas o que importa é, nós precisamos pulsar o coração de Cristo, nós precisamos fazer a obra de Cristo. Aí o versículo 7, para sermos sábios, é preciso primeiramente temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e nem querem aprender. Aleluia! Os tolos não querem sabedoria. Os tolos não querem aprender. Aí eu pergunto para você, em que escala você está hoje? Na escala dos sábios que dá a vida para aprender e buscar a Jesus? Ou você está na escala do tolo que ignora a sabedoria, que ignora conhecimento? Nossa, pastor, o Senhor está te incomodando. O Senhor está sacudindo a figueira. O Senhor está moldando o seu coração nessa tarde, te preparando para um novo tempo. Ei, crente, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja não salva ninguém. É um coração quebrantado para viver a sabedoria de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Os empresários bem-sucedidos, para ser sábios, precisam temer a Deus. Se não forem sábios temendo a Deus, é apenas uma intelectualidade vazia. A sabedoria está em Deus. O verdadeiro amor está em Deus. E quanto mais nós buscarmos sabedoria em Deus, meus irmãos, eu creio que os maiores empresários do Brasil estão para se levantar. Homens ricos, mulheres ricas, dizimistas, ofertantes, dizimistas, que vão ter o orgulho de ser milionários, de serem homens de Deus, que não vão se corromper pelo dinheiro, mas vão exaltar o nome do Senhor, dizimando, ofertando de forma alta, de forma esplendorosa. Você que é empreendedor, você que é empresário que está aqui comigo, em nome de Jesus, a unção de prosperidade, a unção de ousadia. Como foi a vida de Salomão? Um homem próspero, mas ele foi próspero porque ele tinha uma convicção dentro dele. Lembra quando Deus perguntou a Salomão: Salomão, o que queres que eu te faça? O que você precisa? Salomão podia dizer: eu preciso de mais homens para construir o templo. Eu preciso de carros, tal. Eu preciso de isso, aquilo, outro físico. Salomão disse: Deus, eu preciso de sabedoria. E devido a um pedido, uma palavra, Deus disse: eu vou te dar riqueza, vou te dar prosperidade, vou dar tudo do bom e do melhor para você. Por quê, Salomão? Porque você ganhou meu coração. Nessa tarde, o Senhor está despertando você para que você venha ganhar o coração dele pedindo sabedoria. Que você possa se aprofundar em novos conhecimentos. Que você venha se desafiar a ler a Bíblia. Desafiar a ler livros que vão fazer você crescer. Desafiar a quando estiver ouvindo a mensagem pela internet, anote os pontos que Deus falou com você. Aí você vai começar a ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Aí você vai começar a ter sabedoria. Que a sabedoria é fruto do conhecimento que você busca e você coloca em prática. Amém? Precisamos buscar ao Senhor diariamente, a nossa irmã Danci aqui está falando. Precisamos buscar a palavra e precisamos ter um tempo de qualidade com Deus para que Ele revele a nossos corações. E quando Ele revelar, nós vamos sem fé. Nós vamos sem dúvida e com muita fé. Oremos ao Senhor. Amém? Você pode dar um amém aí? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Dê um glória a Deus. Cadê os coraçõezinhos? Cadê os joinhas? Manifesta aí a sua alegria de receber uma palavra. A palavra que te desafia. A psicologia fala: aquilo que não me desafia, que não te desafia, não faz você crescer. A palavra de Deus, o Evangelho, é boas novas. E o Senhor tem boas novas para você. Ó Deus, que o nosso coração venha queimar por Ti, Senhor. Que o nosso coração venha, Pai, se alegrar em Ti. Queima, Senhor, a Tua presença dentro de nós. Queima, Espírito Santo. Gera em nosso coração, gera em nós o aquecer, o poder da graça. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Quebra as muralhas do inferno, quebra os jugos do inferno, Pai. Quebra, Senhor, essa cultura que o brasileiro construiu. Ó Deus, nós somos seres humanos como todas as nações. Nós não podemos ficar presos na ignorância da nossa nação, não, Pai. Nós precisamos ser o canal de cura do Brasil. Nós precisamos denunciar as potestades, as malignidades, os principados. Em nome de Jesus, nós declaramos a falência, Senhor, dos principados que têm tentado se levantar para envergonhar a nossa nação. Nós queremos gerar pessoas sábias, pessoas segundo a Tua palavra, que viverão a profundidade da Tua palavra, Senhor, que terão mentes restauradas, Pai, em nome de Jesus. Cura-nos, nos abençoa, Senhor, seja, Pai, o centro de tudo que nós fazemos, porque a Tua palavra diz: se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor fará as demais coisas. Mas só que muitas vezes nos falta fé, Senhor. Em nome de Jesus, desperta a fé nesse irmão, desperta a fé nessa irmã, desperta a fé em nós, desperta a fé no Brasil, Pai, para que nós possamos profetizar palavra de bênção, que nós venhamos despertar a nação, que nós venhamos despertar o povo. Em nome de Jesus, desperta o povo, desperta, Senhor, a nossa nação, aonde tiver a raiz, ó Pai, da maldição, aonde tiver a raiz do pecado, Senhor, destrói
destrona esses principados, destrona essas legiões e faz o querer, faz o teu agir em nome de Jesus. Que a igreja brasileira venha viver em unidade, que a igreja brasileira venha viver pagando preço para resgatar vidas, amando almas, para que possam se apresentar no centro da tua vontade, porque o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade, o Senhor é a nossa vida, e essa é a nossa meta, viver segundo a verdade que o Senhor tem para nós, viver a vida que o Senhor tem para nós. Queima, Senhor, as malignidades desse século, queima coronavírus, queima, Senhor, Covid-19, queima, Senhor Jesus, a depressão, queima a ansiedade, cura a nossa terra, cura o nosso povo, cura as esposas, cura os esposos, cura os filhos, traz um renovo para o Brasil, Senhor, a cada estado, a cada região, traz, Senhor, um renovo, Pai, porque nós sabemos que o reino das trevas trabalha com organização para destruir regiões, ruas, comércio, economia, mas o Senhor também tem, ó Deus, anjos poderosos, o Senhor também tem a palavra, o Senhor tem uma mão poderosa, porque aonde o Senhor chega, algo novo acontece, aonde esse meu irmão chegar, aonde essa minha irmã chegar, algo novo vem acontecer em nome de Jesus, porque nós somos canal de bênção, e você pode sentir a presença de Deus aí, seja edificado em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção, nós pedimos, Senhor,